Glória a Deus, Deus Santo e poder e glória. Glória a Jesus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Deus é fiel. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 2, verso 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Glória a Deus, Deus Santo, poder e glória. Soberano Deus, eterno. Senhor, venha nos ajudar a ministrar essa palavra. Que todo o mal seja bloqueado agora, seja expulso agora. Toda represália, tudo aquilo que não provém de Ti. Nos ajude, meu Deus, a anunciar essa palavra. Derrama a revelação em Cristo em nossas vidas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha colocar um muro de fogo em nome de Jesus. Deus Santo e poder e glória nesse altar. E que o fogo venha queimar continuamente no altar. Deus Santo e poder e glória. Deus Santo e maravilha. Glória a Jesus. Ao Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, o tema dessa mensagem hoje é sobre a misericórdia. Aqui em Tiago, a palavra vai dizer para nós que a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. A misericórdia, ela triunfará sobre a lei. A lei de Deus é para os insubordinados, os parricidas, os incrédulos. A lei de Deus é para que não venha perder o juízo. O mal nunca triunfa sobre o bem. O bem sempre triunfa sobre o mal. Desde o princípio da criação, o mal nunca triunfou e nunca triunfará sobre o bem. E essa é uma comprovação, testificação, que a palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus. Porque ela nos diz isso e nós vemos com os nossos próprios olhos que a palavra é verdadeira. As palavras que saíam da boca de Elias era a palavra de Deus, porque era verdadeira, se cumpria. Deus Santo e poder e glória. Deus, ele julgará todos nós segundo as nossas ações. Porém, você chegará no céu e verá pessoas que não obedeceram o Evangelho, mas foram salvas. E verá pessoas que começaram obedecendo o Evangelho. Verá pessoas no inferno que começaram a obedecer o Evangelho, mas terminaram desobedecendo. Essas pessoas que foram salvas, mesmo não tendo a oportunidade de conhecer a Deus, alcançaram no final a misericórdia. A misericórdia triunfou na vida deles, porque eles conseguiram mover
o coração de Deus. Pela humildade, pela compaixão de Jesus na vida deles. Eles não mereciam, aliás, ninguém merece. Todos nós somos dignos do inferno, mas a misericórdia triunfará sobre aquele que treme diante da palavra de Deus. Eu tenho certeza que o juízo, ele sempre reinará, mas sobre o juízo reinará a misericórdia de Deus. Por isso ele disse: eu tenho misericórdia de quem eu quero, eu me compadeço de quem eu quiser, disse o Senhor. Não depende de quem corre ou nem de quem quer, mas de Deus que se compadece. Deus santo de poder e glória. Você precisa da palavra, porque ela é poder de Deus. Mas você precisará, acima de tudo, da misericórdia. Salmo 130. Se Deus averiguar a iniquidade, quem poderá subsistir? Mas com ele está o perdão, a misericórdia. E ele remirá todos vocês das suas iniquidades. Deus santo de poder e glória. 2 homens, um publicano e um fariseu. O fariseu se justificava na oração, e quando ele disse que eu não sou como esse publicano, Deus então não aceita a oração dele. E o publicano, na sua oração, ele nem ousava levantar o seu rosto para o céu. Ele batia no peito forte, chorando, pedindo misericórdia. E o Senhor disse: todo aquele que se humilhar será exaltado, e todo aquele que se exaltar será humilhado. Em verdade vos digo que a oração do publicano é que foi justificada por Deus, porque ele alcançou misericórdia devido à sua sinceridade. Você precisa entender que Deus, antes de concedê-lo a misericórdia, aquele rapaz, Deus sondou as intenções do coração dele. A intenção do coração dele era querer mudar. A intenção do coração dele era fazer diferente, não cometer os mesmos erros que ele cometeu no passado. Por isso ele alcançou misericórdia. E o Todo-Poderoso disse: as minhas misericórdias são as causas de vocês não serem consumidos. Deus se ira todos os dias. E a vontade dele é que todos os homens se arrependam dos seus pecados e delitos. Por isso ninguém pode ser salvo sem a misericórdia. Deus santo de poder e glória. Deus é grandiosíssimo em suas misericórdias. Deus santo de poder e glória. Porém, ele não tem um culpado por inocente.
Talvez você tenha passado uma vida difícil, atribulada, e você não está entendendo o que está acontecendo com você. Você não está entendendo a sua situação. Mas chegue perante a Deus com o joelho dobrado, confessando seus pecados, e apresente Ele as suas razões. Apresente Ele. Porque talvez assim, com o rosto no pó, haja esperança e você alcance a misericórdia de Deus. Porque Ele sonda as intenções do coração e as intenções do pensamento. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 fios, e penetra o espírito e sonda as intenções do coração e as intenções do pensamento. Quem usa a palavra de Deus, quem tem o espírito da sabedoria e da revelação, não fica confundido e ele consegue ver as intenções do coração, porque ele tem o espírito de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, você não ficará confundido acerca desse relacionamento, acerca dessa nova aliança. Você não ficará cego nesse caminho, porque você tem o Espírito de Deus, o Espírito da revelação, o Espírito da luz, que veio iluminar as trevas. Você confia que o bem existe e que Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. E é fortaleza no dia de angústia, e conhece os que confiam nele. Deus é fiel. Deus é poderoso, de calaplachai do medegassuriandalabás. Deus santo de poder e glória. Deus é fiel. Aleluia. Essa é a confiança que nós temos em Deus. Glória a Jesus. Que Deus é bom. O seu ministério não depende de homem algum. O seu ministério não depende de você estar por cima. O seu ministério depende daquele que te chamou. Se o homem chegar para você e dizer, ó, aqui você não é mais o profeta do momento. Eu não preciso ser o profeta do momento, mas eu preciso ser o profeta da palavra e cheio do Espírito Santo. Eu não preciso de fama. João disse, é necessário que eu diminua para que o Senhor cresça. Aquele que é de Deus, ele fala as palavras de Deus. O que garante o seu ministério é você pregar a verdade e viver a verdade, não ser somente ouvintes. Assim como fala, assim também você deve proceder. Deus santo em poder e glória, ele é fiel. É isso que garante o seu ministério. O jeito que você prega, você deve viver. E todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Conserte os seus caminhos.
Entre para a bondade de Deus, a benignidade do Senhor, para que você venha alcançar misericórdia. Ele cerrou todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos. Porém, a misericórdia ela não me dá a liberdade de viver da maneira que eu acho que é certo. Porque a maneira que é certa de viver é dentro da vontade de Deus. Ainda se você falhar vivendo a vontade de Deus, ainda que você caia 7 vezes, as 7 vezes a misericórdia do Senhor te alcançará. Ele disse, ainda que o justo caia 7 vezes, as 7 vezes o Senhor o levantará. Agora os perversos, os ímpios, eles caem e não podem se levantar, os obreiros da iniquidade caíram e não podem se levantar. Deus Santo tem poder e glória. Você precisa alcançar a misericórdia de Deus. Talvez você já tenha cometido muitos pecados. Deus, ele é grande em perdoar. Talvez você esteja sobre a ira de Deus, sobre o castigo do Deus Altíssimo. Mas Ele te chama nessa noite para perdoar os seus pecados. Deus quer perdoar os seus pecados. Mas só há perdão de pecado quando Deus vê que você quer mudar. Quando há o arrependimento. Aleluia. Jesus é fiel. Jesus é tremendo. Glória a Deus. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus Santo tem poder e glória. Muitas pessoas que estão no inferno, a qual Jesus disse, a porta que leva ao céu é estreita, espaçoso o caminho que leva à perdição, ao inferno. A pior coisa para uma pessoa é o inferno. Imagina após a morte você se deparar com o inferno. Se você tem a oportunidade hoje, se arrependa hoje. Se a palavra chegou para você hoje, é hoje que você tem que se arrepender. Você não pode deixar para amanhã. Uma enchente veio sobre a Índia e matou várias pessoas. 10 pessoas, 50, pelo menos desaparecidas. Agora, será que essas pessoas se arrependeram? Será que essas pessoas foram salvas?
Será que essas pessoas aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas? Nós temos que andar em oração, remindo o tempo todo, porque os dias são maus, vigiando, porque o cristão que anda na linha, na obediência do Senhor, podem preparar laços, podem preparar armadilhas, podem preparar o que for, mas o cristão que anda na obediência, ele não cai nas arapucas do diabo. O cristão que anda em obediência, buscando a Deus, na presença de Deus, ele recebe o livramento do Senhor. No Monte Sião haverá livramento, enquanto seus inimigos, pessoas invejosas, pessoas que cobiçam o que é do próximo, estão arquitetando, maquinando, o diabo usando essas pessoas. Deus está te guardando, Deus está te dando livramento. Por quê? Porque você está no Monte Sião. O Monte Sião da palavra, o Monte Sião da oração, o Monte Sião da obediência, o Monte Sião da presença do Espírito Santo de Deus. Haverá livramento. Então você não tem que ter medo das ameaças, você não tem que parar, você tem que prosseguir para o alvo, avante, marchando, aleluia, com a presença do Deus Todo-Poderoso. E se você seguir o caminho, não desviar nem para a esquerda, nem para a direita, seguir o caminho reto, não se curvar, aleluia, glória a Deus, ao pecado, não se prostrar a outros deuses, você com certeza herdará o melhor de Deus nessa terra. Comerá do trigo mais fino e beberá do mel que escorre da rocha. O problema é que muitas pessoas, elas desistem quando Deus começa a prosperar. E eles ficam no raso, eles ficam no médio, Deus Santo de poder e glória. Mas se você não se curvar, se você obedecer a Deus pela fé, alcançando misericórdia, você com certeza viverá o que muitos não conseguirão e que não vão viver por causa da sua falta de perseverança na fé. Quem crê da glória a Deus? Deus Santo, poder e glória. Deus quer que você viva o melhor. O problema é que essas pessoas não conseguem ser fiéis. Muitos não conseguem passar pela humilhação. Iniciaram a caminhada, mas quando viram a humilhação chegando de frente, porque humilhados perante a potente mão de Deus, até que no tempo certo Ele vos exalte. Deus primeiro permite a humilhação, para que depois venha te exaltar. Mas muitas pessoas não conseguem passar por esse processo da humilhação, porque são soberbas. Então o diabo apareceu para Jesus no deserto, Jesus 40 dias e 40 noites passando fome, e o diabo disse: se prostrares e me adorares, eu te dou todos os reinos da terra. Você não precisa, Jesus, passar por essa humilhação.
Deus santo e poder e glória. Então Jesus não quis fazer uma aliança com o diabo para ter multidões. Jesus não quis fazer uma aliança com o diabo para ter dinheiro. Jesus passou pela humilhação. Humilhou a si mesmo, tomando forma de homem. Ele plassuriande calavai. Deus santo, Jesus é fiel. Aleluia. Há muitos pastores hoje que estão endemoniados, fizeram pacto com o demônio para enriquecer, fizeram pacto com o mal, porque não conseguiram suportar o processo, pararam no médio. Outros já começaram com pactos. Começaram com pactos, enganam, encostam em Deus, na Bíblia. Escondem atrás, usando a palavra, a casa de Deus, como comércio, que é a casa de Deus. A palavra, que é o templo, o santuário, que é Jesus. Usam a palavra de Deus. E quando chegam os verdadeiros, que estão passando pelo vale, que estão passando pelos desertos, e estão dizendo não à avareza, não ao diabo, resistir o diabo, e ele fugirá de vocês. Quando chegam esses, os verdadeiros, esses tais, não deixam eles passarem. Mas o salmista disse: o Senhor me usou para vencer um exército e romper uma muralha. Eu profetizo na tua vida que toda muralha está caindo por terra, todo impedimento você vai romper por cima, em nome de Jesus. Vai romper a muralha, essa muralha vai cair por terra. Porque Deus é fiel. Deus é fiel na sua vida. Aleluia. Então, os profetas verdadeiros, eles passaram por momentos difíceis, mas nenhum desses momentos Deus os abandonou. Eles não estavam sozinhos. O céu estava com eles. E todos que se levantaram, a promessa é: todos que se levantarem contra ti, irritarem contra ti, torna-se-ão a nada, como quem não é nada. Mas essa promessa é para aqueles que não se curvam, que permanecem na obediência da fé, para que venha alcançar a misericórdia de Deus sobre os inimigos. Você não é uma pessoa que faz mal ao próximo. Você é uma pessoa sincera. Deus sondou as intenções do teu coração. Então a misericórdia triunfará na sua vida.
Você é uma pessoa que tem misericórdia. Então você alcançará a misericórdia. Todos aqueles que julgarem sem misericórdia serão julgados por Deus sem misericórdia. Então, se você é uma pessoa sem misericórdia, você também não alcançará a misericórdia. E o que é misericórdia? É quando você alcança a misericórdia, é quando Deus sonda as intenções do teu coração. Você já viu quando uma pessoa vai pedir ajuda e ela alcança o favor de alguém? Ela alcançou a graça, por quê? Porque quando ela foi pedir, aquela pessoa, o espírito daquela pessoa viu, mesmo não sondando, mas ele viu o espírito dela e viu que a pessoa estava sendo verdadeira. Então essa pessoa alcançou o favor. Assim também para com Deus. Você alcança o favor de Deus quando você é verdadeiro. Mesmo falho, mas eu permaneço verdadeiro. Agora os falsos não alcançam misericórdia porque são falsos. Não adianta só falar de Jesus. Jesus chega perante um povo e fala: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O coração deles estava longe de Jesus. Por quê? Porque Deus sonda o coração. Deus sonda as intenções do coração. Deus sonda o teu espírito. Deus santo tem poder e glória. Aleluia. Santo Deus poderoso. Você só chegou até aqui porque Deus te ajudou. Você não chegou porque o homem te carregou. Você não chegou porque o irmão te carregou. O irmão pode te ajudar um dia, 2 dias. Mas quem te ajuda anos e anos e anos e anos passando é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, é o Espírito Santo que Ele derrama na sua vida e Ele vem para te ajudar nas suas fraquezas. O Espírito da fortaleza. É por causa dele que você pode dizer esse versículo: aprendi a passar necessidade e também a ter fartura, porque tudo posso naquele que me fortalece. Tem gente que começou no espírito, está terminando na carne. Já está de idade, já era para estar com a casa em ordem, mas está em desobediência. Você vai queimar no lago de fogo e enxofre. Se arrependa da sua falsidade. Largue esse pacto que você tem com a avareza, porque a avareza vai te levar para o inferno hipócrita. O que será do hipócrita, do avaro, quando Deus arrancar a sua alma? Deus santo e poderoso está com dinheiro, mas não está com os frutos do Espírito. Está com dinheiro, mas não está com a unção dos santos. Deus santo e poder e glória. E acha que vai alcançar misericórdia pelo que ele já fez. O soberbo.
Aquela igreja, ela trabalhava muito pelo nome do Senhor, mas esqueceu o primeiro amor, as primeiras obras da obediência. Não adianta falar de Jesus, nem trabalhar para Jesus, se você não quer obedecer. Você não alcançará a misericórdia de Deus por causa da sua falsidade. Então, aí Jesus falou para ela, para aquela igreja: vocês se esforçam muito para trabalhar para mim, mas arrependa-te, porque eis que eu tenho contra ti, que deixaste as primeiras obras. Deixastes as primeiras obras. Tu não acha que Jesus vai passar a mão na sua cabeça? Que não vai, não. A misericórdia, ela te alcançará se estiver verdade dentro de você. Se não estiver verdade dentro de você, a misericórdia de Deus não te alcançará. Para o sincero, se mostrará sincero. Para o benigno, se mostrará benigno. Para os perversos, Deus se mostrará avesso. Acabe era um mau rei. Casou com Jezabel. A Bíblia diz que não chovia há 3 anos em Israel. Havia uma sequidão, e com aquela sequidão houve fome. Houve uma grande fome em Israel. O sol era escaldante e não chovia. E Deus falou para Elias: vai até uma viúva que mora em Sarepta, porque ela te sustentará. E Elias disse para ela: me dê um pedaço de pão, um bocado de pão e de água. Ela disse: o que eu tenho aqui é só para mim e para o meu filho. Se eu lhe conceder, nós morreremos. Elias profetizou: assim manda dizer o Senhor: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até que chova sobre Israel. Quando não chove, gera fome, sequidão. A Bíblia, analisando em espírito, ausência de chuva é ausência de presença de Deus, é ausência de céu aberto na parte espiritual. Porque quando é chuva, na nossa visão, é o céu fechado. Mas na parte espiritual, chuvas seródias significa a paz, a presença, as bênçãos de Deus. O agente obedece a Deus, assume Jesus como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas,
cabeça da igreja, acima de todo nome que se nomeia, ou nós afundaremos como aquela geração de Acabe e Jezabel. Porque eles tinham o rei que mereciam. A nossa esperança dessa nação brasileira não está em A e nem B. A esperança da nação brasileira está onde a Bíblia diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Se a nação for de Jesus, Deus enviará um homem que ouvirá lá a voz de Deus. Não depende de quem está lá, de quem quer, de quem corre, depende de nós. O castigo de Deus veio sobre Israel, Deus colocando Acabe e Jezabel, devido à idolatria deles. O castigo virá sobre todas as nações que não derem ouvidos, o furor de Deus virá. E começa vindo lá, daqueles que têm autoridade para mandar, para perseguir os cristãos, seguidores de Jesus, e para cometer injustiças, inflações. Na saúde você sofrerá se você não obedecer a Deus. Só depende de nós. E se essa nação der ouvidos ao Evangelho, nós seremos uma das grandes potências, estaremos por cabeça e não cauda. Chega das outras nações verem os cidadãos brasileiros como palhaços, como animadores de circos. Nós não somos palhaços, nós não somos animadores de circos, nós fomos escolhidos para uma grande obra, basta nós ouvirmos e se arrependermos. Caso contrário, nós continuaremos sofrendo. Deus santo de poder e glória. Jesus é fiel para alcançarmos misericórdia, como Nínive alcançou. É necessário que nós venhamos se arrepender e assumir Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Tem gente que crê no que vem de fora da Bíblia, mas eu creio no que está dentro da Bíblia. Não naquilo que é exagerado para lá e nem exagerado para cá, mas naquilo que está escrito. Se está na Bíblia, a responsabilidade é nossa se nós não crermos. A responsabilidade diante de Deus é nossa se nós não crermos. Se está na Bíblia, está na palavra de Deus. A única responsabilidade que Deus pede de nós é para que nós venhamos confiar e crer. Ah, mas eu não creio no Novo Testamento, eu não creio do jeito assim, assim, assim. Você não tem que questionar. Se está na Bíblia, está na Bíblia. Você já não tem mais culpa. Se você está na fé que pratica, então alcançará a misericórdia de Deus nos momentos difíceis.
e naquele grande dia. Amém? Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.